Isso. Atos 8. Verso 26. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo, diante de quem o tosquias, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e, descendo ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Amém. A minha intenção hoje aqui é fazer um panorama, dar uma amostra rápida de como Jesus foi usado pelo Senhor Deus através do poder do Espírito, e de como que isso que aconteceu na vida de Jesus passou a fazer parte da vida dos seus discípulos. Eu quero fazer um panorama desde o início do ministério de Jesus até a transição do ministério de Jesus para o ministério da igreja, sob o poder, sob a égide, sob o direcionamento do Espírito Santo. Culminando com a experiência de Filipe e o eunuco, e eu quero também usar aqui uma ilustração real, que Filipe também foi real, mas atual, de algo que Deus faz pelo Espírito para salvar uma pessoa. Então, se você não tiver atenção, por isso que eu pedi que você fixasse bastante hoje aqui. Se você não fixar aqui, você não vai conseguir alcançar. Se você perder o fio da meada, você vai ficar aqui boiando mesmo. Então, é muito importante que você se concentre o máximo possível para você entender. Vamos lá. Enquanto João batizava no Jordão, estando o povo em grande expectativa e pensando todos no coração que João talvez fosse o Cristo,
A Bíblia vai dizer que o Batista, o João Batista, disse em alto e bom som, quando todo mundo estava na expectativa que ele fosse o Cristo. Ele disse assim: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Esse que vem, que é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas foram as palavras de João Batista batizando no Rio Jordão. Depois dessa declaração, diz o trecho bíblico, você pode ir no início de Lucas, e você vai ver isso, do Evangelho de Lucas. Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. E ali ainda, nas águas do batismo, enquanto ele orava, diz a palavra de Deus, enquanto Jesus orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Lucas, em seu evangelho, continua registrando que na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado. Depois de ser tentado, diz a palavra de Deus, que no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. E sua fama se espalhou por toda a região da Galileia, chegando em Nazaré, onde ele foi criado. Jesus, diz o Evangelho de Lucas, que Jesus entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para fazer a leitura da palavra de Deus, e entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías, e ele o abriu e achou o lugar ali naquele rolo em que estava inscrito as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro, ou enrolou o livro, devolveu o livro ao assistente, diz a passagem, e sentou-se. E em meio aos olhares das pessoas na sinagoga para ele, ele disse o seguinte: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez em todo o seu ministério terreno. O que, pastor? Anunciou as boas novas, ou seja, pregou o Evangelho, curou toda espécie de enfermidade, libertou pessoas encarceradas, endemoniadas, oprimidas, possessas, presas, acorrentadas, restaurou a saúde de muita gente, salvou, perdoou pecados, enfim, foi isso que ele fez. Ele amou os pecadores como ninguém amou os pecadores, e se doou, se deu a cada um deles para salvá-los, para redimi-los, para resgatá-los, e amou-os como ninguém. E o interessante de tudo é que a Bíblia vai dizer que ele fez tudo isso na plenitude do Espírito Santo.
O Evangelho de João 3,34 registra que o Pai dá o Espírito ao Filho sem restrição. Provavelmente contrastando com a forma que o Espírito Santo era dado aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, aos personagens do Antigo Testamento. Porque ao Filho ele dá sem restrição. Aos personagens do Antigo, esporadicamente. Um pouquinho aqui, salpicado. Ao Filho, sem restrição. Dá de forma plena. Dá de forma completa. Agora, irmãos, algum tempo depois, na época da festa dos tabernáculos, mais precisamente no último dia da festa, o dia mais importante da festa dos tabernáculos, Jesus se colocou de pé e exclamou, dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Mas foi o apóstolo João quem explicou melhor o que Jesus quis dizer quando proferiu tais palavras, referindo-se, segundo João, ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber. Olha só, Jesus é pleno do Espírito. Deus usa Jesus na plenitude do Espírito para realizar coisas extraordinárias aqui. E depois que ele o faz, no dia da festa dos tabernáculos, ele levanta a voz e diz assim: quem tem sede, vem a mim, pode beber de mim. E João vai explicar que essa questão de ir até Cristo, beber de Cristo e saciar a sede, ela tinha uma associação direta com a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, quem vai a Cristo, bebe da porção de Cristo, sacia sua sede, mas ele automaticamente se transforma em rios, porque do seu interior flui rios. Da fonte que é Jesus, flui um rio dentro do interior do cristão que bebe dessa água. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Porque João explica muito bem que isso tinha a ver com o Espírito Santo que todos aqueles que crescem em Jesus Cristo receberiam. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos discípulos. Por que o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos discípulos? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. É isso que João capítulo 7, versículo 37 a 39 vai dizer. E a partir do capítulo 14 de João, João registra os discursos de despedida de Jesus, ou seja, Jesus está prestes a partir. E aí ele começa a dar instruções aos seus discípulos. Ele começa também a dar as razões da sua partida aos seus discípulos. E aqueles que o amavam, aqueles que o serviam, iriam ser orientados pelo seu mestre acerca do que aconteceria depois da sua partida. De modo que aqueles que amavam a Jesus mais do que a sua própria vida, aqueles que amavam a Jesus mais do que a sua própria família, aqueles que amavam a Jesus mais do que a sua própria profissão, aqueles que amavam a Jesus mais do que tudo, aqueles que estavam dispostos a obedecer a Cristo de uma maneira radical,
aqueles que estavam dispostos a abandonar todas as coisas para seguir o seu mestre, eles precisavam ter a certeza de que eles não seriam abandonados, de que eles não ficariam órfãos depois da partida do seu mestre, e de que eles estariam seguros, guardados, protegidos pelo seu Senhor, apesar da sua partida. Ao menos precisavam ouvir palavras de orientação, ao menos precisavam receber o legado ministerial, e era isso que eles esperavam, e talvez eles não imaginavam tanto. Pois o que Jesus vai dizer é algo que talvez eles não esperassem. É acima de toda e qualquer expectativa humana. Só pode ser vivido na íntegra por pessoas que entendem a profundidade das palavras de Jesus. Mais do que isso, pessoas que acreditam que tais palavras são verdades que podem ser colocadas em prática hoje, aqui e agora. Que palavras são essas? As palavras que eu li para os irmãos em Lucas, capítulo de número 14, quando nós iniciamos o culto. Desta noite, João, 14, que nós iniciamos o culto desta noite. Eu iniciei o culto desta noite dizendo aos irmãos essas palavras de Jesus. Em verdade vos digo. Olha Jesus dizendo, aqueles que creem em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores. Maiores. Pois eu estou indo para o Pai. Amados, Jesus diz que os discípulos fariam as mesmas obras que ele fazia e que as fariam maiores. Quando ele fosse para o céu, olha que palavra Jesus dá aos seus discípulos: olha, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o Pai. E quando eu for, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e as farão maiores do que eu. Por quê? Porque ele iria para o Pai. E quem continuaria a obra eram os discípulos, que iriam continuar a obra. Porque ele estava disposto a ouvir e a realizar os pedidos de oração dos discípulos para que Deus fosse glorificado pelo nome do Filho, ou seja, pelo seu próprio nome. O texto vai dizer: e eu farei tudo o que pedides em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Quando é que a gente vai ver essa experiência aqui? Senão quando a gente acreditar nessa palavra. Senão quando a gente de fato entender que elas são possíveis, de que elas têm a ver conosco, de que elas são para nós. Mais adiante, você vai ver Jesus dizendo que quando ele subisse, o texto vai continuar dizendo, ele iria rogar ao Pai pelo envio do Espírito Santo Consolador, que é o companheiro de todas as horas dos discípulos. Ele vai dizer no versículo 16 do capítulo 14, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Entendam bem isso daqui. Jesus diz que ele vai rogar ao Pai, ele vai subir, e quando ele estiver à destra do Pai, à direita do Pai, ele vai rogar, ele vai falar com o Pai, ele vai pedir ao Pai,
para que o Pai envie o Espírito sobre os discípulos. E quando o Espírito Santo, o Consolador, for enviado por ele, pelo Pai, aos discípulos, o Espírito ficará com os discípulos como companheiro dos discípulos de todas as horas. Eles vão receber o Espírito, mas não vai ser simplesmente um hóspede que vai ficar na mesma casa, assim, ao lado, junto, não. Ele diz que o Espírito vai habitar em nós. Em nós. Fala assim, em mim. Fala assim, o Espírito Santo habita em mim. Amém. Ele não está só conosco. Ele habita em nós. Vai vendo, hein? Vai guardando aí, vai juntando. O Pai enviará o Espírito no nome de Jesus. O Espírito ensinará e lembrará aos discípulos todas as coisas, dando testemunho interior acerca de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diz o capítulo 14, versículo 16, versículo 26, capítulo 15, versículo 26. É isso que o Senhor vai falar com os seus discípulos acerca do Espírito Santo. É aquele que faz ensinar, ensina todas as coisas, faz-nos lembrar todas as coisas, e ele é aquele que dá testemunho interior, interno, de que Jesus é o Filho de Deus. É ele que faz isso. E o Espírito habitará com os discípulos, estará com os discípulos, nos discípulos. Há uma diferença gritante entre você conhecer o Espírito, ver o Espírito se mover na vida de alguém, fazer alguma coisa extraordinária. Há uma diferença entre você ter uma aproximação com o Espírito, você está próximo, você sente arrepiado, você sente um arrepio diferente, né? Você sabe que o Espírito está ali, uma aproximação. Você ouve falar, você vê distante, você se aproxima, mas há uma diferença entre você ser preenchido, cheio do Espírito. Concorda? E Jesus vai continuando falando, vai falando o seguinte, olha, eu não quero que vocês fiquem tristes. Ficam tristes não. Com as coisas que eu estou dizendo para vocês, que eu vou embora, não fica triste não. Pois é para o próprio benefício de vocês que eu estou indo. Como assim? O Senhor vai para o meu próprio benefício, Senhor? Os discípulos poderiam perguntar. Olha, disse Jesus, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Depois disso, há uma oração sacerdotal, e então se desencadeia o processo de traição, prisão, negação, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e aparição de Jesus aos seus discípulos depois da ressurreição. É isso que o texto vai dizer. E isso, tendo acontecido, nos conduz até o capítulo de número 20 de João. Lugar onde acontece algo extremamente interessante. No versículo 22, principalmente. Era um dia de domingo à tarde. Os discípulos estavam numa casa, com as portas trancadas, com medo. Quando Jesus Cristo ressuscitado aparece a eles, trazendo dupla paz. Por quê? Porque ele aparece a primeira vez de paz seja convosco. Aí parece que o pessoal ainda continua com medo, ele fala, paz seja convosco. Ele fala duas vezes, paz seja convosco. Paz seja convosco. Só que há uma diferença entre a primeira vez que ele fala paz seja convosco e a segunda vez que ele fala paz seja convosco. Porque a segunda vez ela é mais completa. Por quê, pastor Felipe? Porque na segunda vez que ele fala paz seja convosco, ele diz o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E depois de ter dito isso, sabe o que ele fez? Soprou.
sobre os discípulos e disse assim: recebei o Espírito. Parece coisa de canela de fogo, né? Né? Se fosse hoje. Que isso, irmão? Peraí, não é assim não. Não, vai devagar. Por aí, né? Irmãos, imagine Jesus chegando na sala de uma casa, os discípulos ali amedrontados, eles dizem: Pai seja convosco. É o Senhor, eles se alegram, diz o texto que eles se alegram. É o Senhor. Ei, vocês não ouviram? Pai seja convosco. Sim, Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou. O texto diz que ele soprou, irmãos. Recebam o Espírito. Mas é o Evangelho de Lucas, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito, que registra as últimas palavras antes da ascensão de Jesus. Após essa orientação pelo Espírito aos apóstolos que ele escolhera, é o evangelista Lucas que registra em Atos as seguintes palavras, promessas de Jesus. Olha essas palavras. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes disso, ele já tinha dito aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, até que o Pai cumprisse a sua promessa. E quando foi que a promessa se cumpriu, irmãos? Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando, não somente os 12, mas 120 pessoas, num cenáculo, esperando a promessa, esperando a palavra de Deus se cumprir. Quando eles estavam ali, diz a palavra de Deus, em oração, o Espírito Santo visitou aquelas pessoas de uma forma tão tremenda e os encheu de uma forma tão poderosa, que dali em diante, diz a palavra de Deus, se inicia, se inaugura a era do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus sobe e ele envia, ele cumpre a promessa, ele diz: eu vou subir, e quando eu subir eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Consolador, e fiquem em Jerusalém, aguardem até que, não façam absolutamente nada, aguardem, e é exatamente isso que acontece. Ele sobe, ele vai para a destra do Pai, ele fica à direita de Deus, ele roga ao Pai, e junto com o Pai eles enviam o Espírito, e o Espírito desce sobre a vida dos discípulos, enche cada um, empodera cada um, dá poder a cada um. E o que acontece depois? Eles saem. Porque uma vida cheia do Espírito não tem outra coisa para fazer senão cumprir as palavras de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito. Recebam. Cheios do Espírito, vão. Cheios do Espírito, preguem. A partir do Pentecostes, os discípulos no poder do Espírito Santo passam a ser os agentes da missão de Deus. Uma cultura contagiante de evangelismo é criada na igreja local. E numa cultura de evangelização, as pessoas que amam a Jesus trabalham juntas como instrumentos na grande sinfonia da obra de Deus. E nem sempre nós sabemos o que será que vai acontecer. Nós não sabemos, nós não temos ideia qual será a próxima partitura. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que é o maestro orquestrador
da sua igreja. No entanto, se estivermos focados nele e no seu direcionamento, faremos parte da obra dele na vida das pessoas. Tudo que Deus quer é que nós sejamos, a partir desse empoderamento, desse enchimento, desse recebimento do Espírito, tudo que Deus quer é que nós sejamos intencionais na evangelização, seguindo a liderança divina. Vale um amém? E é exatamente isso que acontece com o personagem que a gente leu. Viu? Fizemos um paralelo, um panorama até aqui. E eu disse para os irmãos que a partir de agora eu falaria a respeito de um personagem bíblico. Uma passagem, uma experiência bíblica de alguém que entendeu o que isso significa. Quem foi esse alguém? Qual o nome dele? Filipe. Meu xará. Glória a Deus, porque o meu nome é exatamente como o dele, Filipe. Sem que minha mãe fosse de cultura bíblica ou evangélica. Mas só tem uma diferença, né? Que eu sou Luiz Felipe. E ele é só Filipe. Mas quando eu olho para o Filipe da Bíblia, que não tem absolutamente nada a ver com o Filipe apóstolo, nada. O Filipe aqui é o Filipe diácono. O Filipe que fora separado para ser um dos diáconos, um dos 7 diáconos da igreja. É esse o Filipe aqui. Ele era um discípulo. Ele é alguém que caminhava com os apóstolos. Ele era alguém que fazia parte da igreja. Alguém simples. Alguém comum. A gente não tem muito bem a história dele, a sua formação teológica. A gente não sabe muita coisa da sua família. A gente não sabe muita coisa sobre ele. Mas a gente pode dizer que esse era um crente comum da igreja, que fora despertado pelo Senhor para a obra da evangelização. Por quê? Porque estava consciente da obra que Deus queria realizar através da vida dele, no poder do Espírito. Pessoa simples. Não era um pastor. Não era um obreiro ordenado necessariamente, era um serviçal, era um servente da obra de Deus, era um servidor da obra, um discípulo. E o texto diz que esse discípulo do Senhor, um dia recebeu a visita de um anjo. Olha o nível de maturidade espiritual desse homem. Olha o nível de maturidade espiritual desse discípulo. Ele recebe uma visita de um anjo do Senhor que falou com ele. Sabe o que ele disse? Filipe, eu não sei o que você está fazendo, sei quais são os seus pensamentos, sua programação, sua agenda, eu não tenho noção. Mas olha só, levanta-te. Levanta-te. Vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E sabe o que a Bíblia diz? Ele se levantou. Ele se levantou e foi. Eu pergunto aos irmãos, que instruções o Espírito dá a ele, senão que ele deveria se levantar e seguir em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele não pergunta nada. Ele simplesmente segue a voz do Espírito, segue a voz da direção do anjo do Senhor. Levanta e vai. Enquanto ele está indo, um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus bens, os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, para o dia da adoração, voltava para casa e, sentado na sua carruagem,
lia o texto do profeta Isaías. E o Espírito Santo falou ao coração do Filipe: aproxima-te e acompanha a carruagem. Ele estava a pé. E ele vai, se aproxima e acompanha. Imagina os irmãos, ele devia estar correndo, ou pelo menos andando rápido. Eu acredito que estava correndo. Carruagem com os cavalos bons, camarada bem importante. Imagina, os cavalos na marcha e Filipe se aproxima, daqui a pouco começa a correr. Do lado da carruagem. Tá, Senhor, estou aí, estou obedecendo. O Senhor mandou vir para cá, eu estou aqui. O Senhor mandou me aproximar, estou próximo. O Senhor mandou me aparelhar aqui com a carruagem, eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Filipe correu. O texto não vai dizer que foi o Espírito que fez com que ele escutasse, nada disso. Simplesmente, enquanto ele corria próximo da carruagem, ele ouvia o homem lendo a passagem bíblica no profeta Isaías. E aí o próprio Filipe toma a iniciativa. Ei, você que está lendo o texto aí, você está entendendo o que você está lendo? Aí o homem: como é que eu vou poder entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse na carruagem. Deve ter dado uma mãozinha, né? A carruagem andando. Subiu o Filipe, sentou. A passagem da escritura que ele lia era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí, Filipe pega a palavra, ou melhor, tomando a palavra, o eunuco pergunta a Filipe: por favor, de quem é que o profeta está falando? De si mesmo ou de uma outra pessoa? E aí Filipe pega a palavra. E a passagem diz, sabe o quê? Que começando desta parte da escritura, lá de Isaías, do profeta Isaías, ele anunciou o evangelho de Jesus. Um discípulo comum, que simplesmente é despertado num belo dia para uma obra que Deus queria fazer, e ele se disponibiliza para isso. Ele obedece a Deus sem questionar. Ele vai, se aproxima da carruagem, ouve o cara lendo a passagem, o cara o convida, ele se coloca à disposição para ajudar, o cara convida ele para subir na carruagem, ele vê a passagem, pega a palavra e começa a discorrer sobre o evangelho a partir daquela passagem, anunciando o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é permitido, se crês com todo o seu coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eles pararam a carruagem, saíram da carruagem, foram até a água. Filipe o batizou o eunuco. Saíram da água. E o que aconteceu depois? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais ele. Seguiu alegre o seu caminho, diz a palavra de Deus. Mas Filipe achou-se em Azoto, numa outra região, viajando.
evangelizava todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Deus usou a vida de Filipe de uma forma extraordinária. Se você for ver depois um pouco mais a respeito desse homem, você vai ver que Deus operara muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas através do evangelista Filipe. Tá bom, pastor Filipe, eu entendi muito bem como que Deus pode fazer e como que Ele faz na vida de uma pessoa, né? Pessoa que se dispõe, uma pessoa que se desperta, uma pessoa que se disponibiliza, uma pessoa que entende o que a palavra de Deus está dizendo, sabe que é para ela. Poxa, eu queria ser como Filipe, queria ser quando eu crescer eu quero ser como Filipe. Parece que a gente lê a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, parece que a gente está tão distante dela, né? Tão distante. Parece que aquilo não tem nada a ver conosco, né? Só que o Senhor me inspirou, naturalmente, é claro, não como se inspirou os evangelistas bíblicos, mas inspirou, tocou meu coração, para que eu falasse com vocês sobre essa passagem hoje, a fim de que vocês fossem despertados para aquilo que Deus pode fazer através de vocês. Deus quer levantar evangelistas intencionais nessa comunidade de fé, como Filipe. Pessoas que sejam despertadas, pessoas que sejam totalmente empoderadas pelo Espírito. Porque o Espírito Santo habita em todos nós. O Espírito Santo não é propriedade, não é particularidade de uma pessoa ou outra no seio da comunidade. Todos nós temos o Espírito. De modo que eu e você podemos ser usados sim para obras extraordinárias. Por que eu preciso chamar o pastor para orar para o fulano de tal? Por que eu preciso chamar o pastor para fazer uma visita tal? Por que eu preciso chamar o pastor para pregar o evangelho para alguém, quando o Filipe aqui não chamou o pastor? Ele foi. Ele fez, o Senhor o usou. Por quê? Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus e todos nós podemos ser usados pelo Espírito. Deus usa cada um dentro do seu próprio propósito, a fim de que pessoas sejam salvas. A única coisa que precisa acontecer é eu e você nos despertarmos para aquilo que Deus há de fazer. E Deus há de fazer, irmãos. Deus está fazendo. Eu queria te dar uma notícia. Deus está fazendo. E infelizmente muitos de nós não estamos participando daquilo que Deus está fazendo, porque simplesmente estamos dispersos. Tão envolvidos com coisas nossas. Tão presos. Tão amarrados. Tão sem tempo, que nós não ouvimos mais o Senhor falar. Eu não vou poder ler toda a história, mas eu queria apenas fazer com que você entenda mais ou menos o que pode acontecer hoje. Um pastor chamado Max Stiles esteve um ano retrasado aqui em São Paulo, em Águas Lindóia, falando para a gente. Ele registra no seu livro o seguinte: Kelly é o nome de uma menina que aos 16 anos viajou para sua terra natal, de sua terra natal, o Brasil, para frequentar o ensino médio como aluna de intercâmbio nos Estados Unidos. Um casal de anfitriões americanos receberam Kelly, eram pessoas agradáveis e de fácil convívio, que frequentavam regularmente uma igreja centrada no Evangelho naquela cidade. E Kelly era uma boa aluna e, tendo ascendência japonesa e brasileira, sentia-se confortável com a cultura múltipla ali, assim ela se adaptou bem à escola daquele país, daquela cidade. E aquele casal, eles oravam, aquele homem e aquela mulher oravam por Kelly
constantemente e levavam ela à igreja todas as vezes que possível. Ela tinha apenas 16 anos. Mas Kelly, ela não parecia muito interessada na fé cristã. Não parecia. Mesmo assim, Kelly passou a gostar muito daquele casal. Muito. O casal era muito agradável, que recebeu ela com tanto carinho, com tanto amor. E depois que ela voltou para casa, eles mantiveram contato com ela. Aquela mulher, a anfitriã, orou por Kelly ao longo de muitos anos, anos e anos e anos. 15 anos orando por Kelly. 15 anos. E o autor diz que há pouco tempo atrás, ele e sua esposa foram convidados para falar na igreja desse casal, lá nos Estados Unidos. E durante o almoço, após o culto, o casal se sentou ao lado deles e as mulheres começaram a conversar. E uma disse para a outra, né? A anfitriã disse para a esposa do pastor: olha, muitos anos atrás, 15 anos atrás mais precisamente, nós recebemos em nossa casa uma moça que estava fazendo intercâmbio, o nome dela era Kelly, que hoje ela é comissária de bordo de uma empresa de aviões. E ela é muito doce, é uma garota muito doce. Embora ela hoje já seja uma adulta, mas assim, para mim é uma menina, uma adolescente que viveu comigo aqui um tempo. E ela mora em Dubai, mesmo lugar onde vocês moram. Você acha que você consegue entrar em contato com ela? Ela tem se sentido ultimamente muito triste, porque largou do namorado, a gente tem mantido contato, ela largou do namorado. Tem como você se aproximar dela? Não ter contato, falar alguma coisa. E aí aquela mulher, a esposa do pastor, ficou muito feliz com a ideia de entrar em contato com a menina Kelly, mas levaria algumas semanas para voltar para Dubai. Por isso, a esposa do pastor, junto com aquela anfitriã, que era a moça que recebeu a Kelly, escreveram para a Kelly e lhe falaram a respeito de uma igreja, que era a igreja desses missionários, lá em Dubai. E seguindo a recomendação daquela anfitriã, Kelly foi à igreja. E quando ela chegou na igreja, gente, em Dubai, quando ela entrou na igreja, ela foi cumprimentada de imediato por uma pessoa das Filipinas, integrante da equipe de boas-vindas. E em seguida, uma outra menina da Índia, junto à banca de livros, foi até ela e começou a falar com ela. E depois ela se sentou, participou do culto e ouviu o pastor pregando. E o pastor pregou o evangelho. E ela sentiu seu coração inesperadamente aquecido pela palavra do evangelho. E mais tarde, aquelas duas pessoas, tanto a que recepcionou ela na entrada da igreja, quanto a que estava junto à banca de livros, que tinha falado com ela, que tinha se contactado com ela ali, aquelas duas pessoas que não sabiam que Kelly era o contato daquele casal lá dos Estados Unidos, que não tinham a mínima ideia de que aquele casal de anfitrião lá tinha pedido ao pastor e à sua esposa para entrar em contato com a Kelly. Eles não tinham a mínima noção. Convidaram Kelly para almoçar na casa deles. E quando Kelly foi para a casa deles, ou melhor, quando Kelly foi para a casa daquele culto, que ela foi recepcionada, conheceu novas pessoas, ouviu a pregação, recebeu uma sacolinha de boas-vindas. Quando ela chegou em casa e abriu a sacolinha que ela tinha recebido, ela tinha ali 2 livros muito importantes, com uma explicação a respeito do Evangelho, que ela devorou
Ela devorou o título, os 2 livros, os 2 títulos. E depois que aquelas 2 meninas convidaram ela para participar de um grupo pequeno, depois do almoço, ela começou a participar do estudo bíblico do PG. Que ela foi recebida com muito carinho ali, elas discutiram, ouviram, tirou dúvidas. E quando a esposa do pastor voltou a Dubai, Kelly almoçou junto com ela. E Kelly falou sobre a sua vida e disse o quanto tinha gostado da igreja. Para sua surpresa, sabe qual foi a palavra? No primeiro encontro delas: como é que eu faço para me tornar membro da igreja? Eu preciso pagar alguma coisa, pagar uma taxa, alguma coisa? Como é que faz para me tornar parte do clube? E aí a esposa do pastor disse a ela: não há necessidade de pagar nada, só existe algo que é muito importante para que você entenda, para se tornar membro. O que é? Você precisa entender aquilo que a gente chama de evangelho. Mas o que é isso? Então me fale um pouco sobre esse evangelho. E aquela mulher gastou um tempo fazendo um discipulado com ela. E ela foi batizada. E ela se tornou membro da igreja. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que nenhum deles, absolutamente, tinha uma noção, faziam a menor ideia de que Deus estava orquestrando pessoas e acontecimentos que aproximavam aquela menina da igreja e do Senhor Jesus. No entanto, eu acredito que depois de um tempo eles foram observando o quanto que o Espírito Santo usa pessoas para que isso aconteça. Sabe por quê, irmãos? Porque numa cultura de evangelização, pessoas que amam a Jesus trabalham juntas como instrumentos na grande sinfonia da obra de Deus. Numa cultura de evangelização, homens e mulheres que amam a Jesus se deixam usar por Jesus, não perdem oportunidade, são direcionadas pelo Espírito a coisas que Deus está fazendo. Eu poderia aqui explicar com riquezas de detalhes o quanto que todas essas pessoas aqui, todas elas, ainda que sendo usadas em áreas diferentes, partes diferentes, mas de uma mesma engrenagem, com o mesmo objetivo, sendo usados para o mesmo propósito de trazer pessoas para os pés de Jesus. Uma cultura de evangelização, o objetivo é que todos compartilhem o evangelho, orem, aproveitem as oportunidades que surjam, a fim de que pessoas encontrem a Jesus. Seja aquela que recepcionou, seja aquela que contactou com a outra, seja aquela que chamou para almoçar, seja aquela que marcou o estudo bíblico, seja aqueles que receberam no estudo bíblico, seja o outro que fez uma reunião, que marcou o discipulado, seja o pastor que pregou, seja quem for, irmãos. Deus sempre usa um grupo de pessoas para que isso aconteça, porque a obra de Deus é uma obra feita em mutirão. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente conclui aqui. Aonde você está nesse mutirão? Você está só olhando ou você faz parte? Ou você simplesmente não sabe nem o que Deus está fazendo? Aonde você está? Em qual posição você se encontra? Quem é você na missão de Deus? Se o Espírito Santo habita dentro de você, alguma coisa precisa acontecer a partir de hoje. Porque o Espírito Santo nos unge a todos nós para fazermos a diferença. Quando eu sou empoderado pelo Espírito, cheio do Espírito, eu não posso ser a mesma pessoa.
Então alguma coisa, irmãos, vai acontecer a partir de hoje. Eu creio que você vai começar a perceber a intencionalidade da sua participação no reino. E você vai ser diferente. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quem você vai ser. Eu não sei qual é a área que você vai atuar. Mas o fato é que você não vai ficar parada, vendo as coisas acontecerem. Você vai se engajar. Você vai se envolver. E você vai perceber que Deus usou você de alguma forma para que a obra dele seja feita. Ela vai ser feita sem você ou com você. Pode ter certeza disso. Mas que bom vai ser eu perceber que Deus me usou para que alguma coisa acontecesse. Eu participei dessa obra maravilhosa de Deus na vida de alguém. Tem um monte de gente, tem um monte de pessoas precisando ser alcançadas. Se coloque na brecha, se coloque à disposição do Senhor, porque Ele, por certo, há de usar a sua vida para algo maravilhoso. Você acredita nisso? Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus.